sua casa e juntos nós falarmos... Então, corta. Olá, meus amigos, boa noite. Feliz em falar com você, feliz que você está na igreja, feliz que eu posso ter acesso a você e juntos nós compartilharmos a palavra de Deus. Antes de nós abrirmos a Bíblia, eu gostaria de perguntar para você, e aí, papai, e aí, mamãe, já fizeram a assinatura da lição da Escola Sabatina para o ano de 2022? Querido amigo, você já fez a assinatura da sua lição, do seu guia de estudo para o próximo ano de 2022? Queridos, nós estamos nesse incentivo em massa, nós queremos que todas as famílias tenham o material, tenham o guia de estudo para fortalecer a vida espiritual da sua família. Queridos, nós investimos naquilo que é prioritário. Por isso, queridos, se esforce. Nós temos uma forma de facilitar o pagamento da assinatura da lição para todo o ano, e até em 6 vezes. Então, entre em contato conosco, converse com o seu líder da Escola Sabatina, fale, se precisar, converse comigo. Nós precisamos que todas, nós queremos, desejamos que todas as famílias, queridos, tenham lição da Escola Sabatina. Queridos, a única maneira de nós garantirmos a salvaguarda de nossas crianças, de nossos jovens, de nossas famílias, é se elas estiverem em comunhão diária com Deus. Por isso, eu, como pastor, não tenho outro incentivo a te dizer. A coisa mais importante que você tem que fazer nos próximos dias, se ainda não fez, é a sua assinatura da lição da Escola Sabatina. Eu espero que esse seja um chamado de Deus para você, e que você saiba o que está em jogo não é uma lição da Escola Sabatina, o que está em jogo é a salvação e a vida eterna da sua família. Por isso, eu gostaria de desafiar você a fazer a assinatura da lição, tá bem? Vamos hoje abrir a Bíblia e nós vamos falar de um tema muito importante na palavra de Deus. Queridos, Deus nos chamou para ser um testemunho vivo ao mundo. Nós temos que levar o evangelho a todas as pessoas. O ato de compartilhar chama-se evangelismo. É esse ato de eu compartilhar uma experiência que eu tenho com Deus. Muitas vezes nós não sabemos como fazer, muitas vezes nós não sabemos como fazer. E sabe, queridos, hoje a palavra de Deus vai nos mostrar o como nós podemos ativamente compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas. É por isso que, sabendo que dentro de alguns dias, e na última semana de novembro, nós vamos estar envolvidos em um evangelismo onde nós vamos estudar o livro de Apocalipse em 7 dias. Você já imaginou? 7 dias nós conhecemos e entendemos o livro de Apocalipse? Se prepare, nós vamos, de 21 a 27 de novembro, nós vamos conhecer a palavra do Senhor, vamos mergulhar fundo no livro de Apocalipse para entendermos a mensagem central desse livro. Pensando nisso, nós temos a oportunidade de começarmos a nos prepararmos para nós divulgarmos isso. E por isso que hoje eu gostaria de convidar você para nós juntos abrirmos a palavra de Deus e buscarmos entendermos como nós podemos, qual é a ferramenta mais poderosa para mim e para você, para nós alcançarmos as pessoas que nós amamos, nossos amigos e nossos vizinhos. O título de hoje do estudo da Bíblia é Evangelismo da Amizade. Essa palavra ela é poderosa, amizade. E é por isso que quando se fala, queridos, em amizade, resume todo o poder da palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar sobre a vida de um discípulo. Sabe, quando se fala em discípulos de Jesus, vem muitos nomes na sua cabeça, né? E talvez você poderia dizer assim, se eu perguntasse aí para as crianças que estão agora me assistindo, ou você que está na igreja, quem me fale o nome de um discípulo, e você diria Pedro, talvez outro diria Mateus, outro João, outro Judas, outro Tiago, outro André. Mas, queridos, dentre tantos discípulos, desses discípulos que nós mencionamos ou vem à nossa mente nesse momento, eu gostaria de, nessa noite, nós falarmos de um discípulo chamado André. Esse discípulo, ele não é o mais famoso dos discípulos. Porém, esse foi um dos primeiros discípulos a ser chamados por Jesus para a pregação do Evangelho, para ser um seguidor do Mestre.
E é isso que nós vamos ver hoje no Evangelho de João. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de João. Você tem a sua Bíblia aí? Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. João, Evangelho de João, capítulo 1. E para que nós possamos ser abençoados por Deus nesse momento, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, ao abrirmos a tua palavra, fale conosco, Pai. Nos mostre como nós podemos ser um propagador dessas boas novas, querido Deus, do Evangelho. Que nós possamos hoje entender, Pai, através da vida desse discípulo, André, como nós podemos ser poderosos testemunhos teus nessa terra. Em nome de Jesus, amém. Queridos, André é um exemplo de como devemos nos envolver no evangelismo da amizade, no ato ativo de compartilhar o evangelho, de propagar as boas novas. A amizade, ele é um caminho promissor, queridos, pela qual as pessoas se tornam cristãs. Sabe, a maioria dos membros da igreja teve o seu primeiro contato, ou teve o seu primeiro despertamento para a palavra de Deus através de um amigo, de um parente, de alguém mais chegado, de alguém próximo, de um amigo. Nós podemos aprender, queridos, com André, a compartilhar a Jesus com nossos familiares, amigos e vizinhos por meio da amizade. Eu sei que eu falo para pessoas hoje que têm amigos, todas as pessoas têm amigos. Alguns, muitos, outros menos, mas todos nós temos amigos. E é por isso que, para nós aprendermos, através da Bíblia, com esse personagem, nós vamos, hoje, estudar e responder a primeira pergunta. E a primeira pergunta é: que tipo de pessoa, queridos? Que tipo de pessoa era André? Que tipo de pessoa é esse personagem? Porque é interessante, queridos, que quando nós nos familiarizamos, entendemos quem é alguém, nós nos motivamos e algumas vezes nós dizemos: se ele fez, eu posso fazer também. Deixa eu te dar algumas curiosidades sobre esse personagem. André, ele significa varonil ou vencedor. Esse é o significado da palavra André. Ele era um pescador, tá, do Mar da Galileia. Ele nasceu em Betsaida e residia em Cafarnaum. E também era interessante um detalhe para nós sabermos de André, que André ele era uma pessoa comum. E agora essa mensagem falou comigo porque eu também sou uma pessoa comum e talvez eu falo para uma pessoa comum hoje. No Novo Testamento, querido, seu nome é mencionado 12 vezes, diferentemente do extraordinário Pedro, seu irmão, cujo nome é mencionado 153 vezes no Novo Testamento. André é mencionado apenas 12 vezes. Sabe, ao chamá-lo para o ministério, Cristo não fez buscando uma pessoa extraordinária. E é isso a mensagem que eu gostaria que você atentasse nesse momento. Quando Jesus ele chamou Pedro, ele não estava em busca de uma pessoa extraordinária, uma pessoa brilhante, mas alguém que tinha o coração sensível e maleável. Por isso, se hoje eu estou falando para uma pessoa sensível e maleável à palavra de Deus, essa mensagem é para você. Alguém que realmente quer fazer a diferença em nome de Jesus. No momento em que João Batista apontou para Jesus como Messias, se você correr os seus olhos aí do verso 35 a 40, você vai encontrar ali um momento em que André não teve dúvida em deixar tudo e seguir a Jesus. Sabe, queridos, Deus ainda procura pessoas como André. Pessoas de coração aberto, pessoas de coração maleável, pessoas dispostas a evangelizar seu círculo de vizinhos e seus amigos. Sabe, queridos, eu creio que nós temos um grande anseio que pessoas que nós amamos, pessoas que nós gostamos, elas compreendam a mensagem de Deus para esses últimos momentos da história dessa terra, de um Jesus que quer fazer grandes coisas, grandes milagres, trazer grandes bênçãos para as famílias.
mas nós precisamos entender como nós podemos dividir isso. Sabe, queridos, as pessoas que oram, e se você tem orado a Deus, Senhor, sonda meu coração, prova-me, Senhor, examina meu coração, a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade. Se você tem orado a Deus dizendo, Senhor, eu quero salvar mais pessoas, eu quero levar minha família, meus filhos, meu esposo para o céu, essa mensagem é para você nessa noite. Sabe, queridos, é interessante quando nós olhamos a palavra de Deus, nós encontramos um homem comum, um homem que teve um encontro com Jesus. E se hoje você encontrar Jesus através da sua palavra, você vai acontecer e Deus vai te usar como usou André. Sabe? Que tipo de encontro teve André com Jesus, queridos? Para isso, nós temos que mergulhar na Bíblia, tá bem? Eu gostaria de ler 2 textos da Bíblia com você. A partir do versículo 35 do capítulo 1 do livro de João, nós vamos encontrar a Bíblia dizendo o seguinte para mim e para você. E se você está com sua Bíblia aí aberta, eu estou aqui com a minha Bíblia e nós vamos juntos mergulhar no livro do Evangelho de João. Tá? E aqui nós vamos ler algo importante que Deus fala para mim e para você no livro de João, a partir do verso 35. E a Bíblia diz assim, na minha versão, a Bíblia diz assim, no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguia, disse-lhes, que buscais? E disseram, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Olha só que interessante o que a Bíblia diz, queridos. Que momento extraordinário é registrado aqui na Bíblia. Jesus, ele estava passando e ali João faz menção de quem era e ali dois discípulos começam a segui-lo. Sabe, aquele Jesus prometido por tanto tempo estava face a face e perguntando o que você está buscando. Eu acho que é uma pergunta interessante, queridos, que nós encontramos aqui nestes versos que nós lemos, é a pergunta que Jesus faz. O que está buscando? Ou na versão que nós lemos, o que buscais? Jesus se voltou para aqueles discípulos e perguntou o que pergunta para mim e para você. O que você está buscando no seu cristianismo, querido? O que você está buscando na sua experiência de fé? Muitos crentes, queridos, não têm resposta. Estão vivendo um dia após o outro sem responder ao Mestre, a Jesus Cristo, o que eles estão buscando. É interessante, queridos, que se Jesus sabe de todas as coisas, por que ele fez essa pergunta? Jesus, ele estava vendo, ele é conhecedor de todas as coisas. Porém, queridos, existe uma verdade espiritual que nós precisamos entender. Ele deseja que nós expressemos nossos desejos e nossas intenções, queridos. Antes de fazer algo pela salvação de outros, precisamos encontrar respostas em Jesus da nossa experiência de fé. André perguntou para Jesus, ele fez outra pergunta. Ele perguntou, mestre, onde você está hospedado? Ou, na sua versão, na versão que nós lemos, onde você assiste? Sabe? É interessante que essa pergunta mostrou o desejo de André de estar perto do Senhor, de conhecê-lo melhor. Sabe, queridos,
Se você quer ser uma bênção, você tem que estar mais na presença do Senhor. Você precisa buscar mais a Deus, você precisa ter mais uma íntima comunhão com Cristo. Você tem que perguntar aonde o Senhor está, porque eu quero estar. Jesus sempre está aonde nós estamos com o coração aberto, buscando a Ele através da sua palavra, na igreja. É isso que Deus está nos perguntando. Jesus perguntou a Pedro, o que você está buscando? E ele, André perguntou para ele, aonde o Senhor está hospedado? Eu quero saber aonde que o Senhor está, porque eu quero estar lá também. É nesse momento que Jesus ele fez um convite a André. E esse convite de Jesus é um convite estendido a mim e a você também. A Bíblia diz lá no verso 38 que ele diz assim, venha comigo e veja. Sabe, o chamado convite de Jesus a André foi um convite de um relacionamento, um discipulado. Queridos, ninguém fala do que não conhece. Por isso que Jesus convidou André para vir estar com ele e ver. E nesse momento, André caminhou com Jesus, conversou com ele, passou o dia com ele, ficou convencido de que ele era o Messias. Sabe por que existe poucas pessoas compartilhando o evangelho? Porque poucas pessoas estão caminhando com Jesus. E isso mesmo, muitos cristãos não caminham com Jesus e por isso que não tem o que dizer. Eles não viram nada durante o dia, mas aqueles que estão em comunhão com Deus todos os dias têm sempre algo para dizer. Sabe? Você nunca vai encontrar Jesus antes de responder a sua primeira pergunta. Você lembra da primeira pergunta que Jesus fez a André? A primeira pergunta que Jesus fez a André era uma pergunta, o que você está buscando? Queridos, o que você está buscando na sua experiência de fé, no seu cristianismo? Para muitos, o cristianismo, a caminhada já perdeu a graça. Perdeu a graça porque nós esquecemos o que nós estamos buscando. Mas o convite de Jesus ainda é o mesmo. Venha comigo, segue-me. Sabe, queridos, satisfação genuína e duradoura só é encontrada em Cristo, queridos. Se nós não estivermos buscando isso, logo o cristianismo perde a graça. Nossa experiência com Deus perde a graça. Por isso que o convite de Jesus sempre é aquele registrado em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por isso, queridos, é este o convite de Jesus para nós hoje. Mas sabe, queridos, quando André passou o tempo com Jesus, ele se convenceu, ele viu que aquele Jesus era realmente o Cristo, o Messias. Que tipo de influência André se tornou? É interessante, queridos, que se você for à Bíblia, a partir do versículo 41, aí do capítulo 1, você vai encontrar a Bíblia dizendo o seguinte, nos versos 41 e 42, a Bíblia diz assim, ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Mestre, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Queridos, olha que coisa interessante. Nós encontramos um homem comum que encontrou com Jesus, respondeu para Jesus a pergunta de Jesus, o que você está buscando, André? Ele diz, eu quero saber aonde você está hospedado, aonde o Senhor está, porque eu quero estar com o Senhor. A partir desse momento, ele começou a se convencer, ele se convenceu de quem era Cristo, e a partir desse momento, ele se tornou influência. Sabe, queridos, é interessante, quando nós olhamos esse texto da Bíblia, é que qual foi a primeira coisa que André fez depois de ter conhecido a Jesus? Você encontrou aí? A primeira coisa, a primeira pessoa foi um familiar. Ele correu para o seu irmão Pedro com uma emocionante notícia. Encontramos o Messias. A influência de uma pessoa comum, como André, foi significante para uma pessoa extraordinária como Pedro, queridos. É interessante como é que Deus usa, como é que Deus age para o aumento, o crescimento do seu reino. Ele usa pessoas comuns, como eu e você, para alcançar pessoas que podem ser com um potencial extraordinário, como foi de Pedro, mas também continua achando outras pessoas comuns para alcançar outras pessoas comuns, que vão encontrar outras pessoas extraordinárias que vão avançar o reino de Deus.
Sabe, queridos, o lugar primordial para nós testemunharmos, essa é a lição, é a nossa família, queridos. O primeiro lugar para nós sermos um testemunho é dentro do lar. Foi em um lugar especial, onde que ele tinha muita influência, que André levou salvação. Porque salvação deve ser compartilhada com os parentes, com a família, queridos. Por isso eu digo, Jesus está te chamando, está te convidando a ser um discípulo dele, para que você leve salvação para a sua família, para que você leve salvação para os seus parentes. Toda vez que André, queridos, é mencionado no Evangelho de João, ele está ajudando outros a encontrar Jesus. Isso é interessante demais. Foi assim com o menino que entregou os pães e os peixes, as quais Jesus usou para fazer um milagre e alimentar multidões. Você lembra dessa situação? Sabe quem encontrou esse menino? Foi André. Foi André. É interessante que a Bíblia registra, queridos, que a influência de André, ela foi estendida para todas as pessoas, querido. Você encontra o relato desse homem encontrando pessoas e ajudando que essas pessoas encontrem e que Jesus use essas pessoas para abençoar outras pessoas. É interessante que quando você vai ao Evangelho de João, no capítulo 6, se você for olhar a sua Bíblia, algumas páginas para frente, como eu estou fazendo aqui na minha Bíblia, o versículo 8 e 9, a Bíblia diz assim: um de seus discípulos, chamado André, irmão, olha lá, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto é para tanta gente? Olha só que interessante, nós encontramos André encontrando pessoas. Que valor, um rapaz com uma cestinha de pão e peixe, mas um homem comum sabia o que pessoas podem se tornar e fazer nas mãos de Jesus. André tinha feito também amizade com o menino, talvez passou tempo com ele, foi sensível, gentil, atencioso, sincero, e conduziu esse menino a Jesus. Foi assim também com os gregos que queriam ver Jesus. Você encontra outro relato disso de André ali no capítulo 12. Se você for olhar mais 6 capítulos para frente, ali no verso 20 a 22 do Evangelho de João, você vai encontrar André conduzindo os gregos para encontrar-se Jesus e ver Jesus por si mesmo. Sabe, queridos, a verdade é o seguinte: nós não podemos mudar as pessoas, nem resolver os seus dilemas ou pecados, mas nós podemos apresentá-los para aquele que tudo pode fazer. André viveu, conduziu pessoas a Jesus e, segundo a tradição cristã, ele passou seus últimos dias pregando na Grécia, onde foi preso, condenado à morte. Por 2 dias ele ficou pendurado em uma cruz em formato de X, e a tradição cristã diz que ele pregou o evangelho para muitas pessoas nessa ocasião, e muitos se converteram ao testemunho de Jesus, vendo a vida daquele homem. Essa foi a influência de André. Essa é a influência que eu e você podemos ter, seguindo o mesmo mestre que Jesus, que André seguia. Você não precisa ser uma pessoa extraordinária. Tudo o que você precisa é aproveitar o ciclo de amizade e contar de Jesus, o que Jesus tem feito na sua vida. É você contar o que você tem visto que Jesus tem feito na sua vida. André foi, viu e voltou e contou. Salvou o seu irmão Pedro e salvou centenas de milhares de outras. É verdade, queridos, que nem todos podem ser Pedro, mas todos podem ser André. Ele era uma pessoa comum, teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, levou outros a ter uma experiência com o Mestre, assim como eu e você podemos ter também. Ser um André não envolve métodos extravagantes de evangelismo. Ser André significa levar os parentes, vizinhos e amigos a Jesus, compartilhando e dizendo, como André, a experiência que teve com Jesus. Você lembra o que André disse ao seu irmão? Encontrei o Messias,
venham e vejam. Hoje, meu convite para você, o que você deve fazer hoje, queridos? Você tem que refletir nesse momento o que Jesus tem feito na sua vida. Se eu falo para alguém que está desanimado na fé, eu convido você a aceitar o convite de Jesus de segui-lo, de ver mais de perto, de ter comunhão com ele. Se eu falo para alguém hoje que não ainda entregou a vida a Jesus, eu digo para você, Jesus quer usar você para ser uma bênção para sua família, para os seus amigos. Jesus pode usar você para ser alguém que vai abençoar muitas e muitas pessoas. O chamado de Jesus é para todos. Jesus, ele chama pessoas comuns para fazer coisas também extraordinárias, alcançar e levar o evangelho para outras pessoas. E que esse chamado de Deus hoje encontre um lugar especial no seu coração. Eu quero orar pela decisão daqueles que, nesse momento, querem fazer parte de um exército de Andrés nesse mundo. Jovens, crianças, homens, mulheres, novos ou idosos, todos que querem, através da amizade, conduzir pessoas a Jesus Cristo. Você aceita esse convite? Deixa eu orar por você. Querido Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor aceita pessoas comuns para aumentar o teu reino nessa terra. Por isso, aceite hoje nosso desejo, nossa disposição de segui-lo, Pai, de presenciar quem e conhecer melhor quem tu és, para que possamos voltar para casa, voltar para os nossos, voltar para os nossos amigos, parentes, vizinhos, familiares e contar, Pai, quem tu és. Que o Senhor, Pai, hoje motive uma igreja a se levantar poderosamente e fazer, Pai, a obra de Deus nessa terra de compartilhar o evangelho através da amizade. Em nome de Jesus, amém. Que Deus o abençoe.